Líbero Pensene, Condição para a Democracia. Parte 2, Os Redutores da Democracia Pura. Nessa segunda parte da aula, nós iremos estudar os redutores da democracia, a partir do soft power, das guerras culturais, das distorções históricas, da violência simbólica e também da promoção do ignorantismo. Agora vamos fazer uma breve recapitulação. No vídeo anterior nós vimos o conceito de democracia pura, que consiste no modelo político cuja característica principal é a participação direta da população ou comunidade nas decisões sobre questões de ordem pública, através do voto, sem intermediários, ou seja, sem representantes. Vimos também que a democracia representativa, na verdade, é uma pseudodemocracia, a partir de 3 argumentos. O primeiro deles é o argumento jurídico. O representante deveria somente fazer o estabelecido pelo outorgante, o representado na procuração. O segundo argumento é o político. As diferenças ideológicas são ilusórias, pois programas dos partidos são idênticos. E o terceiro deles, o argumento técnico, a ausência de condições de representar os variados objetivos e interesses. Também estudamos os requisitos necessários para a democracia pura, que são a alternância de poder, a liberdade de expressão e a igualdade de possibilidades de ocupação. E por último, nós estudamos os métodos da democracia pura. Dentre eles, a autohabilitação, o sorteio, a graduação, o concurso e a pontuação. Vamos entrar agora, então, no conteúdo propriamente da nossa aula sobre os redutores da democracia. Em contexto no qual a subjugação pela força física perde cada vez mais legitimidade, a busca pela detenção do poder se dá em níveis mais sutis, como, por exemplo, o soft power, através das guerras culturais, das distorções históricas, da violência simbólica e também da promoção do ignorantismo. Vamos agora estudar cada um desses de maneira mais detalhada. Vamos começar pelo conceito de soft power. Diferente de no passado, quando um Estado exercia poder sobre o outro, utilizando sobretudo a força, como no imperialismo, no colonialismo, hoje em dia isso fica cada vez mais difícil, mais inaceitável. Então, o soft power vai se caracterizar, dentro das relações internacionais, pela habilidade de atores políticos, como Estados, influenciarem o comportamento de outros atores, não mais pela força, mas sobretudo por meios culturais ou ideológicos. Esse conceito foi proposto pelo cientista político estadunidense Joseph Nye, através do seu livro Soft Power. Vamos ver agora alguns exemplos, a começar com uma estratégia de informação. Em 1º de julho de 2010, o governo chinês, para difundir notícias em língua inglesa da agência Xinhua, China Nova, em diversos países como alguns da África, inaugurou o canal CNC World. Nas palavras do seu diretor Lin Kongjun, o objetivo é apresentar uma visão internacional dentro de uma perspectiva chinesa, ou seja, passar uma visão de mundo, uma lente ideológica sobre a realidade, sobretudo de base comunista na visão chinesa. Veja que aqui o interessante não é simplesmente narrar os fatos, os acontecimentos, mas também passar uma interpretação desses acontecimentos de acordo com uma visão ideológica, como se essa interpretação, na verdade, fosse o próprio fato ou os próprios fatos, e não uma simples interpretação. Vamos ver agora um outro exemplo de soft power através de estratégias persuasivas. No ano de 2002, o ex-produtor da rede ABC, Scott Sforza, criou vários cenários para os discursos do presidente estadunidense
George W. Bush, no intuito de torná-los mais persuasivos, visando fortalecer o apoio da população para a invasão do Iraque. Reparem só nas estratégias. A primeira delas foi utilizar a Estátua da Liberdade como pano de fundo para os discursos do presidente Bush. Todo o simbolismo característico deste monumento no imaginário estadunidense. Então veja, a Estátua da Liberdade, ela reflete principalmente o valor da liberdade propriamente. E isso então, por aproximação, por associação temporal, na hora que o presidente estava falando, a estátua ao fundo, as pessoas acabavam misturando os valores desse símbolo ao discurso que estava sendo proferido. Veja só então a imagem com a Estátua da Liberdade ao fundo. Uma outra estratégia foi referente à iluminação. Potentes projetores iluminando a estátua de baixo para cima, para que ela ressaltasse num fundo escuro devido à noite. O outro aspecto também relacionado ao fundo, o posicionamento das câmeras em ângulo estratégico permitindo a presença da estátua ao fundo durante todo o discurso. E um detalhe interessante, agora referente à data. A escolha da data carregada de emoção, pois era o aniversário de 1 ano da queda das Torres Gêmeas. O discurso foi proferido no dia 11 de setembro de 2002. A estratégia do cenário persuasivo continuou sendo utilizada em outras ocasiões para consolidar o apoio da opinião pública e visando a reeleição. Repare só a aplicação nesse discurso do presidente Bush no porta-aviões Abraham Lincoln. Tudo foi pensado e tudo foi feito de maneira cinematográfica, a começar pela sua chegada, através de um avião caça que tinha próximos à janela os dizeres George W. Bush, Commander-in-Chief, dando a ideia dele como grande líder, inclusive dos militares, num ambiente em que se reforçava o medo da população referente ao terrorismo, a ameaças, e mostrando então que o presidente era a pessoa mais indicada para liderar o país, para lidar com aquela situação. Então, uma vez que havia muitas ameaças, Bush seria o mais preparado. Essa era a estratégia retórica, reforçando por todo esse conjunto de imagens para que a população então adotasse essa concepção. Na sequência, ele sai do caça, acompanhado dos pilotos, agora com uniforme militar, ressaltando essa ideia de que ele era totalmente preparado para lidar com a situação de ameaça que os Estados Unidos tinham naquele momento e ainda estava muito quente devido ao 11 de setembro, a queda das Torres Gêmeas, que fazia pouco tempo que tinha ocorrido. Também, na sequência, os militares, já do porta-aviões, prestando continência para o presidente Bush. E, no momento do seu discurso, veja ao fundo uma faixa lá na torre com o dizer missão cumprida. Isso fazia referência de que a guerra do Iraque, a invasão dos Estados Unidos promovida dentro do Iraque, foi terminada, sendo que, na verdade, isso só foi acabar muitos anos depois, quando já no governo Barack Obama as tropas foram retiradas. Ou então, isso quer dizer que aquela faixa ali não correspondia à realidade. Além do soft power, podemos ver também como redutor da democracia a estratégia que consiste nas guerras culturais. Para ilustrar, vamos ver isso aplicado no âmbito da arte. Aponta-se a arte panfletária utilizada para manipular pessoas através da promoção implícita de valores correspondentes a certas ideologias. Para ilustrar, primeiramente nós chamamos atenção para o realismo socialista, conjunto de obras na literatura, música, pintura, escultura e cinematografia
apologéticas ao regime comunista, retratando a realidade como deveria ser compreendida pelos apreciadores e população em geral, e não como era verdadeiramente. Vamos exemplificar o realismo socialista, então, na pintura. Em pinturas, líderes políticos ou ícones populares, agricultores, militares, eram representados com corpos perfeitos, rodeados de crianças. Para indicar o futuro do socialismo, utiliza-se o recurso sutil do olhar fixado no horizonte. Repare então nessas imagens, nesses quadros, essas estratégias sendo aplicadas na prática. Outro exemplo de guerra cultural é a estratégia do branding. As estratégias de branding, gestão de marcas, muito aplicado no âmbito empresarial, só que agora em relação à ideologia e a Estado, promovendo a marca dos Estados Unidos e toda a ideologia associada do American Way, estilo de vida americano, através da ostensiva presença da bandeira americana em filmes hollywoodianos. Só para ilustrar, nós temos aqui uma imagem do filme Rocky 4, no qual o protagonista, o herói, que é o Rocky, interpretado pelo ator Sylvester Stallone, tem como calção a bandeira dos Estados Unidos. E do outro lado, o inimigo, o antagonista, aqui representado pelo personagem Ivan Drago, um russo, também agora com calção representando a União Soviética. Então, aqui, mais do que um confronto de personagens, há também um confronto de ideologias. Lembrando que ainda, naquele momento, estava-se o mundo na famosa Guerra Fria. Um exemplo clássico também nós podemos tirar dos quadrinhos. Ainda na época da Segunda Guerra Mundial, nós temos aí o Capitão América, um herói que o nome faz menção ao país e o seu uniforme é a bandeira do país. O herói também representando toda uma ideologia que deveria ser passada. Não estamos aqui entrando no mérito do que a ideologia, o que ela tem de bom, o que ela tem de ruim, e sim na estratégia utilizada. Uma outra estratégia também utilizada pelas guerras culturais é através de brinquedos. Reparem só, este brinquedo é o boneco do ex-presidente Hugo Chávez, da Venezuela, para fazer não só uma apologia do seu próprio ego, mas a lavagem cerebral de crianças pela adoração da sua personalidade e passando a ideologia bolivariana do seu governo comunista. Um outro exemplo também, até certo ponto irônico, é a utilização da imagem de Che Guevara, essa foto que se tornou um símbolo da revolução e do comunismo e da ideologia de esquerda, sendo utilizada para vender produtos, justamente o pilar do capitalismo, sendo utilizada para o incentivo ao consumo. Haja vista este exemplo da sua aplicação numa camisa que é vendida pela internet. Além do soft power e das guerras culturais, soma-se também, como redutor da democracia, a estratégia das distorções históricas. A história frequentemente serve de recurso para justificar ou legitimar determinadas ações, posicionamentos e decisões, sobretudo no âmbito político. Por esse motivo, muitas vezes ela é distorcida para atender ou favorecer aqueles detentores ou ambiciosos do poder. Vamos ver um exemplo de distorção histórica. Vejam só essa matéria que foi noticiada pela Folha.com no dia 30 de maio de 2011. Senado exclui impeachment de Collor da galeria de imagens da casa. O presidente do Senado, José Sarney, minimizou o fato e disse que o impeachment não é tão marcante e talvez seja um acidente que não devia ter acontecido na história do Brasil. Um absurdo, né? No dia seguinte, a própria Folha.com noticiou: Sarney recua e mantém a imagem de impeachment de Collor no Senado.
O senador Lindenberg Farias, líder estudantil e do movimento dos Caras Pintadas, refutou as afirmações de Sarney. O senador disse que o fato é uma página da história que orgulha os brasileiros. É um erro tremendo. Não se apaga as páginas da história. É um erro do presidente Sarney, um grande equívoco. Um outro exemplo de redutor da democracia é a ideia de violência simbólica. Esse conceito foi proposto pelo sociólogo Pierre Bourdieu e é entendido como a imposição de significações como se fossem legítimas, dissimulando as relações de força e assim ampliando-as. A pessoa dominada se encarrega ela mesma de executar mecanismos ou ações regulatórias. O dominado introjeta os valores do dominante. Então, o absurdo aqui é que a vítima defende os valores do algoz, fazendo com que, assim, essa condição de submissão se perpetue. Só para ficar mais claro, é como se o escravo defendesse o escravocrata, fazendo então com que essa relação de escravagismo permanecesse. Um outro exemplo de violência simbólica é a subordinação feminina diante dos homens, quando mulheres muçulmanas defendem a própria submissão, requerendo o direito de utilizar a burca. Em 2011, em Londres, mulheres usando o niqab protestaram contra a proibição na França. E por último, sobre redutor da democracia, nós temos a promoção do ignorantismo, que envolve o sucateamento da educação, o ocultamento, a desinformação e a má informação. Um exemplo disso é a ideia de preconceito linguístico, que se caracteriza pelo julgamento depreciativo de certas variações linguísticas. O problema está quando professores que defendem o ensino da norma culta dentro do idioma, no caso aqui o português, são acusados de preconceito linguístico por não permitirem o erro do aluno, não aceitarem o erro do aluno, sendo que eles estão corretos nesse sentido. Então não é necessário que os alunos sejam corrigidos para poderem falar de acordo com a norma culta. Na hora que se faz isso, que não se permite que a correção do aluno, esse aluno ele vai ficando com o seu vocabulário, com a sua forma de expressar e com a sua compreensão mais empobrecida. Essa é uma forma de você também manipular mais facilmente as pessoas. Um outro exemplo do ignorantismo é o analfabetismo funcional matemático, que chama-se de inumerismo, ou seja, a dificuldade da pessoa de compreender e lidar com números, de fazer contas, de entender, por exemplo, a representação gráfica desses números, de estatísticas. Então, com isso, a pessoa ela fica mais vulnerável a certas manipulações e discursos que utilizam números, também dificultando a plena manifestação da democracia. Assim, com base no que foi visto até agora desses redutores da democracia, a reflexão sobre eles indica ser o sistema de participação direta condição imprescindível, porém não suficiente. Então, além do voto direto, o que mais é necessário para se alcançar a democracia pura? Esse é um assunto para a parte 3 desta aula. Então, até o próximo e último vídeo. Espero você!